O presidente Lula telefonou hoje para o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Na conversa, os dois defenderam a soberania da Venezuela e se comprometeram a coordenar esforços para reduzir as tensões na América Latina. Nos relatos sobre o telefonema divulgados pelos dois governos, não consta que Lula e Putin tenham discutido a invasão pelos russos da Ucrânia, uma nação soberana, o que aumentou a tensão na Europa ao maior nível desde o fim da Guerra Fria. Então vamos lá. Tralha em transe. Âncora do JN tem chilique diplomático ao exigir que Lula dê lição de moral em Putin. Eu leio esse título e já paro aqui por um segundo, porque ele diz muito mais do que parece à primeira vista. Não é só sobre um apresentador exaltado, não é só sobre uma frase atravessada no teleprompter. É sobre um movimento, é sobre uma engrenagem grande, pesada, que começa a girar em público depois de muito tempo funcionando em silêncio. E quando isso acontece no Jornal Nacional, em horário nobre, não é detalhe, não é ruído, não é acaso. O texto relata que o apresentador do principal telejornal do país cobrou, ao vivo, que o presidente da República tivesse falado da guerra da Ucrânia ao conversar com Vladimir Putin. Segundo a matéria, abre aspas, o âncora destacou que a Ucrânia é um país soberano e chamou atenção para o fato de que nos relatos oficiais da conversa não havia qualquer menção à invasão russa, fecha aspas. Eu faço questão de repetir isso devagar, porque aqui está o nervo exposto da história. Não é a Ucrânia, não é a Rússia, é a palavra soberania. É quem pode usar LA. É quando convém, é quando se finge que ela não existe. Enquanto isso, a outra matéria, a da Agência Brasil, descreve a conversa entre Lula e Putin de maneira protocolar, quase burocrática. O texto diz, abre aspas, que os presidentes conversaram sobre a situação da Venezuela, defenderam o princípio da soberania dos países e criticaram ações externas, fecha aspas. Nenhuma linha, nenhuma vírgula sobre a Ucrânia, nenhuma palavra sobre a invasão que já dura anos, que destruiu cidades, que matou civis, que mudou o equilíbrio geopolítico da Europa. Silêncio absoluto. E silêncio, em política internacional, também é discurso. Quando eu coloco essas duas coisas lado a lado, a fala do Tralli no Jornal Nacional e o texto frio da Agência Brasil, eu vejo uma fissura, uma rachadura visível. Porque durante anos a gente se acostumou a ver a grande mídia tratar a política externa do Lula como algo quase intocável, como se fosse uma espécie de diplomacia iluminada, sempre bem intencionada, sempre acima de qualquer suspeita. Mas dessa vez não. Dessa vez alguém resolveu puxar o fio em público. E não me venha dizer que foi espontâneo, que foi só o apresentador se empolgando. O Jornal Nacional não funciona assim. Cada palavra que vai ao ar ali é pesada, discutida, calibrada. Quando o texto diz que o apresentador ressaltou a contradição do discurso brasileiro sobre soberania, isso não é improviso, isso é editorial, isso é recado. É alguém dizendo, sem dizer, que a conta não fecha mais. Porque como é que o presidente da República fala em soberania para defender a Venezuela, um regime acusado de todo tipo de abuso e ao mesmo tempo ignora a violação mais explícita de soberania do nosso tempo, que é a invasão da Ucrânia pela Rússia? Essa pergunta não é minha, essa pergunta está implícita na fala que foi ao ar. Eu só estou lendo em voz alta o que muita gente fingia não ver. E aí entra um ponto que me incomoda profundamente. O texto da Agência Brasil trata a conversa com Putin como se fosse um gesto normal, quase rotineiro. Dois chefes de Estado trocando impressões, defendendo princípios abstratos, falando de paz. Mas paz para quem? Soberania de quem? Porque quando se escolhe falar da Venezuela e se escolhe não falar da Ucrânia, isso é escolha política. Isso é alinhamento. Isso é tomar lado, mesmo quando se finge neutralidade. O mais curioso é que essa contradição, ela sempre existiu, mas agora ela apareceu no Jornal Nacional. E quando aparece ali, ela ganha outra dimensão. Não é mais um analista alternativo, não é mais um canal independente, não é mais alguém fora do sistema apontando o dedo. É o centro do sistema, dizendo, tem algo errado aqui. Segundo a matéria sobre o episódio no JN, a cobrança foi clara, direta, quase desconfortável. O apresentador frisou que a Ucrânia é uma nação soberana e que isso não apareceu na conversa relatada pelo governo. Eu imagino o desconforto no Planalto. Eu imagino o silêncio constrangido. Porque quando a narrativa começa a ruir por dentro, não adianta gritar contra inimigos externos.
E isso se conecta com algo maior. A política externa do Lula sempre foi vendida como moralmente superior, como se estivesse acima da geopolítica bruta. Mas o mundo real não funciona assim. O mundo real cobra coerência. E coerência é algo que está faltando. Defender soberania seletivamente não é princípio, é conveniência. Eu não consigo ignorar o simbolismo disso tudo acontecer agora. O texto da Agência Brasil fala da Venezuela no momento em que o regime de Maduro está pressionado internacionalmente. Fala de soberania, justamente quando essa soberania é questionada por denúncias, sanções, acusações. E Lula escolhe Putin como interlocutor. Putin, que é o símbolo máximo da violação de soberania alheia no cenário atual. Isso não é ingenuidade, isso é opção. Quando o Jornal Nacional decide colocar isso em evidência, mesmo que de forma indireta, ele está dizendo algo ao público. Está dizendo que o discurso oficial não se sustenta sozinho. Está dizendo que há uma contradição gritante. E está dizendo principalmente que não vai mais fingir que não vê. Eu sei que muita gente vai tentar minimizar, vai dizer que foi só uma frase, só uma observação. Mas quem acompanha a política há tempo suficiente sabe que nada ali é pequeno. Uma frase no JN vale mais do que 1000 posts indignados nas redes, porque ela legitima a dúvida, ela autoriza o questionamento. E é aqui que eu faço uma pausa para falar diretamente com você que está me ouvindo agora. Se esse tipo de leitura crítica te incomoda, te provoca, te faz pensar, já deixa o like, se inscreve no canal, porque esse espaço aqui existe exatamente para isso. Para não engolir narrativa pronta, venha ela de onde vier. Voltando ao texto. A matéria da Agência Brasil insiste na defesa da soberania como um princípio universal. Mas o que a gente vê na prática é um princípio elástico. Ele se estica para proteger aliados ideológicos e encolhe quando o aliado é inconveniente. E quando alguém aponta isso em rede nacional, a máscara cai um pouco. Eu fico imaginando o cidadão comum assistindo ao Jornal Nacional naquela noite. Muita gente talvez nem soubesse dos detalhes da conversa entre Lula e Putin, mas ouviu claramente que a Ucrânia é soberana e que isso não foi mencionado. Essa informação fica, ela planta uma semente, ela cria uma pergunta que não existia antes. E perguntas são perigosas para governos que vivem de narrativas fechadas, porque uma vez que a pessoa começa a perguntar por que uma soberania vale mais que outra, ela começa a questionar todo o resto. Começa a olhar para a política externa com desconfiança. Começa a perceber que talvez não seja tudo tão nobre quanto se vende. O texto do portal que repercute a fala do Tralli usa termos fortes, fala em chilique diplomático. Mas por trás do exagero existe um fato. Houve uma cobrança pública, houve um constrangimento, houve uma exposição. E isso, vindo do Jornal Nacional, é um sinal. Eu não estou dizendo que a Globo virou oposição, não é isso. Mas estou dizendo que, quando o barco começa a balançar, ninguém quer ser o último a pular. E a mídia, especialmente a grande mídia, tem um faro apurado para mudança de vento. Quando ela começa a mostrar fissuras no discurso oficial, é porque algo maior está em curso. A política externa é um terreno sensível. Erros ali custam caro, mancham a imagem do país, criam desconfiança, afastam parceiros. E quando o próprio noticiário começa a expor contradições, isso enfraquece o governo internamente, porque governabilidade também passa por credibilidade. Eu leio a matéria da Agência Brasil e vejo um texto que tenta normalizar o anormal, uma conversa amistosa com um líder acusado de crimes internacionais tratada como rotina diplomática. E vejo, do outro lado, um apresentador lembrando ao público que existe uma guerra em curso, que existe uma invasão, que existe uma vítima ignorada. Essa tensão entre o texto oficial e a leitura crítica é o coração dessa história, e ela não vai desaparecer. Pelo contrário, tende a aumentar. Porque uma vez que a contradição foi exposta, não dá mais para fingir que ela não existe. Se você chegou até aqui e ainda não comentou, comenta agora. Quero saber o que você achou dessa postura do Jornal Nacional. Você acha que foi um ponto fora da curva ou o começo de uma mudança mais profunda? Esse debate é importante, porque ele diz respeito ao rumo do país. Eu continuo achando que o mais grave não é a fala do apresentador, mas o silêncio do governo, né? Silêncio sobre a Ucrânia, silêncio sobre a incoerência, silêncio que grita quando comparado com a defesa enfática de outros regimes. E silêncio, de novo, também é escolha. No fim das contas, o que ficou daquela noite foi uma imagem incômoda,
um governo exposto em sua contradição mais básica, uma mídia que, ainda que timidamente, decidiu apontar o dedo, e um público que começa a perceber que nem tudo é como parece. E é com essa inquietação que eu encerro. Se até o Jornal Nacional resolveu lembrar que soberania não pode ser seletiva, o que mais ainda vai vir à tona? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!